Atenção, porque a cada hora que passa a situação aqui na região fica cada vez mais delicada. Muitas coisas estão acontecendo neste exato momento. Saudações, eu sou Arié. E vamos direto ao assunto, porque o que está acontecendo nessas horas aponta para um cenário que, até pouco tempo atrás, parecia apenas possível e agora está parecendo iminente. Um ataque por parte dos Estados Unidos contra o Irã, com um nível de preparação militar que não se via há muito tempo, e com o Irã respondendo com ameaças diretas. No ponto mais sensível do planeta, o Golfo Pérsico e o Estreito de Hormuz, um lugar-chave para a economia mundial. Precisamos entender isso quando países movem navios, aviões, combustível, defesas aéreas e logística pesada. Isso não é pose de rede social, e isso, claro, é muito mais do que diplomacia. Isso é a parte logística da guerra, o prelúdio do ataque. E quando as peças estão no tabuleiro, só falta alguém apertar o botão. Olhe isso. Nas últimas horas, a Guarda Revolucionária do Irã divulgou imagens feitas por drones do porta-aviões USS Abraham Lincoln. Isso é muito delicado. Ao analisá-las, percebe-se que não são imagens distantes, mas de um drone iraniano sobrevoando o porta-aviões. Até o momento, não há declarações por parte dos Estados Unidos e não acredito que vamos vê-las. Mas se as imagens divulgadas forem verdadeiras, forem reais, a mensagem é muito clara. Se o Irã tem a capacidade de colocar um drone acima do porta-aviões sem ser detectado, o perigo nesse sentido, claro, é iminente. Simultaneamente, meios de comunicação ligados ao regime iraniano emitiram fortes advertências contra a aproximação do grupo de combate do USS Abraham Lincoln e disseram que tem capacidade para afundá-lo com mísseis hipersônicos muito avançados caso ocorra um confronto direto. Naquela tarde, o porta-voz do Comitê de Segurança Nacional iraniano, Ebrahim Reza, alertou para possível escalada militar no Golfo Pérsico. Preste atenção nas próximas 24 horas, não é um comentário de youtuber. No Irã, trata-se do porta-voz do Comitê de Segurança Nacional, ou seja, não é qualquer pessoa, mas o próprio Irã. Eles mencionam uma janela de tempo muito curta. Enquanto isso, do lado americano, Donald Trump comentou: para evitar que sejam enviados ao Irã, e que espera não ter que usá-los. Como sempre, as mensagens são muito ambíguas, ele deixa tudo em aberto. Agora, para entender por que isso parece tão avançado, é preciso olhar para o desdobramento real. Então vamos mostrar tudo o que os Estados Unidos já têm na região e o que está chegando. O foco do desdobramento é o ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln, com sua escolta e grupo aéreo. Não é só um navio, mas uma plataforma de guerra móvel, equipada com aviões, sistemas de defesa, ataque e coordenação em rede. Ao mesmo tempo, foi informado que o George H.W. Bush saiu de Norfolk, Virgínia. Nem sempre o destino final é confirmado publicamente nessas horas, mas o movimento alimenta a percepção de que os Estados Unidos querem ter mais de uma opção operacional no tabuleiro. Aqui entra uma peça que muitos ignoram, mas é essencial em qualquer grande operação aérea: os aviões-tanque. Foi relatado um número alto de aviões-tanque deslocados desde o Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Por que isso é importante? Porque, para sustentar ataques de longo alcance, bombardeiros e escoltas, é necessário reabastecimento no ar. Reabastecer os aviões em pleno voo quando se vê muitos aviões-tanque juntos. Não é um detalhe. É preparação. Além dos aviões-tanque, foram vistos aviões de vigilância e coordenação, como os RCE-135, aeronaves de guerra eletrônica como o SES-100 e 30 plataformas de alerta antecipado e controle como os E-3 AWACS. Falando de forma simples, são aviões que veem, que escutam, que coordenam, que fazem guerra eletrônica e vigilância. Quando se vê essa mistura junto com aviões-tanque, a imagem então fica muito clara, o cenário começa a se concretizar. Sobre os bombardeiros, tem-se falado sobre movimentos dos B-52, dos B-1 e dos B-2 Spirit,
cruzando para a Europa e entrando em corredores aéreos que normalmente são usados como etapa prévia para grandes desdobramentos, foram relatadas decolagens de bases conhecidas por operar esses sistemas. Precisamos entender que o movimento não indica necessariamente que já começou. Também pode ser uma demonstração de poder para forçar concessões, ou como vimos na Guerra dos 12 Dias do mês de junho passado, movimentos estratégicos de distração. De qualquer forma, o ponto é que a opção militar se torna real e executável dia após dia. No nível logístico, relatou-se uma onda de voos militares de transporte. Vários C-17 chegam do Oriente Médio à noite e um grande volume de voos de alta prioridade se acumula ao longo da semana para bases americanas na região. Também foi relatada a chegada do gigante, o C-5M Super Galaxy, um dos maiores transportes militares dos Estados Unidos e do mundo, a base aérea Príncipe Sultão, na Arábia Saudita. Isso significa que estão transportando equipamentos pesados, munição, peças de reposição e pessoal. Além disso, falou-se sobre o transporte da Força Aérea dos Estados Unidos, fazendo rotas para a Jordânia, usando escalas logísticas. Isso é relevante porque a Jordânia permite-se mover perto do teatro de operações sem fazer tanto barulho quanto outros pontos mais distantes. Realmente é o ponto quase imediato de entrada para o Irã. Agora trago dados concretos para mostrar o poder aéreo já presente na região. Em bases terrestres próximas a todo esse teatro de operações, os Estados Unidos têm concentrado um número muito significativo de aviões de combate e ataque direto na base de Muwafaq Sant, na Jordânia. Foi relatada a presença de 37 caças F-15 e Strike Eagle, aviões projetados especificamente para ataques de precisão e de longa distância. Paralelamente, a partir da Força Aérea Real Lakenhead, no Reino Unido, os Estados Unidos mantêm cerca de 35 F-15 e 54 F-35A destacados. Caças de quinta geração, com capacidade furtiva e de penetração profunda em espaço aéreo hostil. Se fossem necessários, estariam aqui na região em questão de poucas horas. Além disso, também na Jordânia, foi mencionada a presença de aproximadamente 24 aviões, e os famosos bombardeiros, plataformas especializadas em apoio aéreo aproximado e ataque a alvos terrestres, embora o número exato ainda não esteja totalmente confirmado. De modo geral, isso nos dá uma imagem muito clara do arsenal aéreo que foi reunido. Já está disponível aqui na região pelo menos 72 F-15 e 54 F-35A e cerca de 24 a 10, operando ou prontos para agir a partir de bases no Oriente Médio. Isso não é um desdobramento simbólico, é uma força pensada para sustentar operações aéreas intensas a partir do solo, e isso sem contar toda a força aérea israelense. Bem, e a tudo isso se soma um movimento muito específico e sensível. O envio do avião de guerra eletrônica mais avançado da Força Aérea dos Estados Unidos, o A-37 da companhia Call2. Esse avião decolou de uma base nas Bermudas, com destino à base aérea de Ramstein, na Alemanha, onde está previsto que faça uma escala para reabastecimento. Depois de completar essa escala, ele precisaria de cerca de 12 horas adicionais para se posicionar em sua localização mais próxima ao Irã. E isso, então, é fundamental entender bem. Esse tipo de plataforma não é deslocada apenas para mostrar presença. Sua função é interferir nos sistemas de radar, comunicações e comando do inimigo, ou seja, cegar e desorganizar o adversário antes ou durante a operação. É exatamente a mesma unidade de ataque eletrônico que operou no espaço aéreo libanês durante os ataques contra o Hezbollah, utilizando dispositivos de busca de pessoas, a famosa Operação dos Vipers, o que já nos dá uma ideia do seu papel operacional real. Agora, o fato de que este avião ainda esteja em trânsito e precise de horas para alcançar posições operacionais, sugiro que, por hora, é improvável que os Seekers ataquem diretamente o Irã, ao menos nesta noite, como foi mencionado, ou na janela de 24 horas, como disse o funcionário iraniano, mas ao mesmo tempo da lentear de braços Cicintas Line.
Antes de começar, quero contar a história deste frasco que me surpreendeu e acho que vocês também deveriam conhecer. Este frasco guarda uma história inacreditável que era desconhecida até agora. Dentro dele, a terra do Monte do Templo, em Jerusalém, resgatada por arqueólogos depois que milhares de anos de história foram descartados como entulho. É a nossa oportunidade de impedir que a história desapareça. Comece o novo ano com uma conexão pessoal com Jerusalém. Clique no link na bio ou escaneie o código para aproveitar uma oferta especial. É algo que está sendo colocado sobre a mesa. Por outro lado, é importante destacar: o Irã não está. O país possui sistemas avançados de defesa, guerra e anti-interferência eletrônica russos e chineses. Isso significa que, se o limiar do ataque for ultrapassado, o confronto não será unilateral nem simples, mas sim uma batalha tecnológica muito complexa. Agora, além de ataque, a outra palavra que precisa soar muito forte: defesa. Porque se os Estados Unidos atacarem, o Irã vai responder, e se o Irã responder, o mais provável é que tente atacar bases americanas, ou bom, na verdade, eles já disseram, bases americanas e ativos navais. E o regime também afirmou categoricamente que o primeiro alvo de resposta será diretamente Israel. Hoje eles publicaram um mapa com mais de 20 alvos de todo tipo aqui em Israel. Nesse contexto, foi mencionado o reforço das defesas aéreas na região, incluindo sistemas como o Patriot ou o TAC, que servem para interceptar mísseis e proteger infraestrutura crítica. Isso se encaixa no cenário em que se teme uma retaliação iraniana com mísseis e drones. Em Israel, os relatos são constantes e dominam todos os meios de comunicação. Desde o primeiro-ministro Netanyahu, passando pelo ministro da Defesa de Israel, os altos comandos do exército, todos insistem que Israel está preparado para qualquer cenário, que está pronto tanto para o ataque quanto para a defesa. Também foi relatada a presença de destroyers norte-americanos no Golfo Pérsico, com capacidade de defesa aérea e ataque de precisão, e navios especializados em contramedidas contra minas. Por que minas? Porque o Irã tenta fechar o Estreito de Hormuz. Uma das ferramentas mais baratas e perigosas são as minas navais e os ataques assimétricos. A esse desdobramento naval soma-se uma peça ainda mais sensível e menos visível. Um submarino norte-americano, armado com mísseis de cruzeiro Tomahawk, operando no ou perto do Golfo Pérsico e do Mar Arábico. Tudo indica que se trata de um submarino de mísseis guiados classe Ohio, um SSGN, plataformas capazes de transportar até 54 mísseis Tomahawk. Em termos práticos, isso significa que os Estados Unidos têm debaixo d'água uma capacidade de ataque massivo e silencioso e, claro, de alta precisão, preparada para atacar infraestrutura estratégica, sistemas de defesa, centros de comando e alvos militares distantes, sem expor aviões ou porta-aviões. Esse movimento não ocorre no bairro inicialmente. Chega logo após o Irã anunciar melhorias significativas em suas capacidades balísticas e se encaixa dentro de uma estratégia de dissuasão extremamente clara. Mostrar que, mesmo diante de ameaças de mísseis e bloqueios marítimos, os Estados Unidos mantêm a capacidade de responder com uma onda imediata e devastadora de mísseis de cruzeiro. Agora vamos abordar um ponto que pode abalar o planeta em poucas horas. No Estreito de Hormuz, foi divulgado que o Irã prepara um cenário de fechamento total caso estoure um conflito. Barcos explosivos, minas navais das quais acabei de comentar e plataformas armadas com mísseis para impor um bloqueio absoluto. Também foi declarada a ordem de alerta máximo para forças navais, comandos e sistemas de mísseis costeiros, elevando o nível de prontidão tanto da Marinha Regular quanto da Força Naval do regime iraniano. Além disso, foi relatado que o submarino iraniano Fate segue para o Golfo Pérsico, perto do Estreito de Hormuz. Isso não é apenas um movimento, faz parte do jogo de dissuasão, de dizer: estou aqui e posso dificultar a vida de vocês. Por causa desse movimento, os Aral também enviaram seu submarino. Agora, em meio a esse nível de tensão,
Também é importante conter a desinformação, que está circulando com muita força. Nas últimas horas, foram divulgados vídeos afirmando que 16 aviões cargueiros militares chineses teriam aterrissado em Teherã para apoiar o Irã. Essa informação, até o momento, não tem nenhum respaldo real. Não existem relatos que a confirmem na imprensa iraniana, na imprensa chinesa ou na imprensa árabe. Em Israel, isso também não foi confirmado e não há registros verificáveis desses voos em plataformas abertas de rastreamento aéreo em tempo real. Inclusive, esse tipo de narrativa lembra outros episódios recentes em que vídeos viralizaram afirmando que aviões chineses, os famosos 20, estavam lançando ajuda sobre Gaza. Não sei se você se lembra desse episódio até hoje. Muitos acreditam que isso foi real, mas não demorou muito para comprovar que isso era absolutamente falso. Nunca aconteceu. Esclareço isso porque, em situações assim, a guerra informativa ocorre junto à militar, e misturar dados reais com rumores ou vídeos fora de contexto só gera confusão e expectativas irreais. Aqui há fatos graves e verificáveis o suficiente para não cairmos em especulações. Então tenha muito cuidado com o que você vê nas redes sociais, porque agora mesmo elas estão inundadas com tudo isso que está acontecendo aqui na região. Agora, sobre as reais capacidades do Irã, muitos perguntam: ele conseguiria destruir um porta-aviões? A resposta responsável é esta: o Irã tem um inventário de mísseis, drones, forças navais, submarinos e táticas assimétricas. Os EPA opera com defesas em camadas, escoltas, sensores e armas em torno dos grupos de ataque. Um porta-aviões nunca está sozinho. Em um conflito real, tudo depende da coordenação, da saturação, do ataque, da sobrevivência no momento de tudo, de quão rápido a situação começa a escalar. Assim, do lado iraniano, há mensagens internas de prontidão. Hoje o general foi convocado, dizendo que estão mais preparados do que nunca com o dedo no gatilho, e avisaram o Sikandar e a Israel que evitem erros de cálculo e que, se começarem uma guerra, será uma guerra até a morte, onde, segundo eles, não haverá espaço nem para concessões, nem para tréguas, nem para negociações. Se começarem uma guerra, essa guerra terminará com um perdedor e um vencedor. E é que todo esse conflito ele não se entende sem o contexto interno iraniano, porque aqui há um motor político que está impulsionando e movendo toda essa crise. Está se falando da terrível repressão, muito sangrenta, em meio aos protestos que ainda continuam, e de números muito altos de mortos e detidos, com números diferentes entre fontes ativistas e dados oficiais. Pelo menos Trump divulgou publicamente um número de 20 mil. E nesse contexto surge um cenário interno de grave violência. Foi relatado nervosismo nas companhias aéreas, com suspensão de voos europeus para Israel e países vizinhos. Isso costuma acontecer quando o risco percebido aumenta e as seguradoras ficam muito nervosas. Paralelamente, falou-se em coordenação regional em caso de escalada. Ouça bem, Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Reino Unido estariam prontos para apoiar os Essexas, e a Israel com logística e inteligência se a situação piorar. Essa é a realidade dessas crises. Muitos governos aparecem nos noticiários negando participação pública e até se mostrando inimigos. Mas por baixo dos panos, eles estão cooperando sob certos acordos que foram assinados entre eles, obviamente por trás dos bastidores. Bem, agora faço um parêntese rápido. Se você quer ficar por dentro de toda essa situação, inscreva-se no canal, ative o sininho e, se quiser ir um passo além, lembre-se que existem as assinaturas do canal que te dão acesso a um grupo privado que envia notícias pelo WhatsApp, onde vou soltando alertas e atualizações durante todo o dia. Bem, vamos continuar e passar agora para Israel. Vamos aqui para a frente interna, porque Israel está no meio da linha de fogo por pura geografia. Nas últimas horas, autoridades e fontes oficiais afirmam que não são previstas mudanças imediatas nas orientações à população e, se houver, serão comunicadas. Você saiba e entenda. Tempo, entre aspas, significa que, uma vez que o primeiro ataque tenha sido lançado, já vivenciamos isso.
então sabemos como funciona a dinâmica. Também foi destacado ouvir só fontes autorizadas e não espalhar boatos. Com esse nível de tensão, isso é fundamental e também um convite para você. E essa é justamente a razão pela qual, da minha parte, acredite, eu faço um grande esforço para filtrar, revisar, para corroborar. Compartilho todas as informações com vocês, pois minha intenção não é especular, mas apenas expor o que existe. Muitos dizem que quero assustar as pessoas. Sinto muito se a realidade assusta, não posso mudar, é o que temos. Sei que você valoriza o que faço e agradeço muito. Vamos continuar, pois há outro ponto importante. O chefe do Comando Central dos NEWA, o almirante Brad Cooper, se reuniu ontem aqui em Israel com o chefe do Estado-Maior, o general Eyal Samir, e com altos comandantes de Israel. Em um momento como este, isso não é uma visita protocolar para tomar um café. Isso é coordenação em tempo real. Só é preciso lembrar que seu antecessor, o famoso Michael Kurilla, esteve justamente aqui em Israel, supostamente para uma reunião de rotina e avaliação de tudo o que estava acontecendo no ano passado. A visita dele foi em 8 de junho de 2025. 5 dias depois, Israel estava atacando o Irã no começo do que agora conhecemos como a Guerra dos 12 Dias. Por isso, devemos levar a sério as visitas dos altos comandantes militares dos Estados Unidos a Israel e considerar isso. Ele também foi a Damasco e se reuniu com al-Shara, o presidente, para tratar de questões sobre Síria e ISIS, o contrabando de armas para o Hezbollah pela fronteira sírio-libanesa, o que mostra que os Estados Unidos estão olhando para o quadro completo, porque se isso explodir com o Irã, todo o resto pega fogo como um barril de pólvora. Ao mesmo tempo, também foi informado que, em conversas internas dentro do governo de Israel, os Estados Unidos. Relatórios brilhantes. Sistemas de mísseis, infraestruturas, centros de comando, refinarias e qualquer outro ponto estratégico-chave, tanto no âmbito militar quanto relacionado à economia do Irã. Em outras palavras, se a porta for aberta, que seja para dar um golpe decisivo, ou, como disse o próprio Dom, para o inferno. Dentro dos Estados Unidos, foi mencionado que vários assessores de Trump apoiam um ataque, enquanto outros atores seriam contra. Entre eles, seu genro Jared Kushner e Witkoff, que neste momento estão em Israel. Acompanhando de perto toda essa situação, na verdade não é que eles se oponham, mas sim que querem ter outra janela de possibilidade para que isso termine em uma questão diplomática e não chegue ao ponto de uma guerra. Ao mesmo tempo, surge a possibilidade de que se tente, então, uma via de negociação para evitar o pior. No contexto da visita dessas duas pessoas, com exigências muito duras, prestem atenção, pois aqui está o problema. Quando as condições são quase inaceitáveis, a negociação se fragiliza ou parece não haver interesse em negociar. Vejam 3 das várias condições que os Estados Unidos impõem para conter o ataque ao Irã. A primeira é que o Irã interrompa seu desenvolvimento nuclear. Responda e diga se isso seria possível. Segundo, que rompa seus laços com seus proxies na região, ou seja, que pare de financiá-los. Me diga se o Irã estaria disposto a isso. E terceiro, que reconheça o Estado de Israel. Diga nos comentários, eu adoraria ouvir vocês. Se o Irã estaria disposto a isso, se essas condições determinam o ataque, então, não há dúvida, haverá guerra, pois o Irã nunca aceitaria essas condições, nenhuma delas. Talvez se o Ayatollah sentisse realmente pressionado e em perigo, hoje foi informado sobre o Ayatollah Khamenei e todo o seu séquito de poder. Eles estão agora mesmo instalados em um bunker de alta segurança. Muito, muito profundo, claro, em um local desconhecido para nós. Mas não acho que seja tão desconhecido para os tentáculos do Mossad durante toda essa escalada do que temos acompanhado. É a primeira vez que se torna público, pelo menos segundo os relatos do Irã, que o Ayatollah Khamenei entrou em um de seus bunkers.
Também foi divulgado que a liderança iraniana opera nessas instalações subterrâneas sob forte segurança, acompanhando Khamenei, ou seja, eles também transferiram seu centro de comando para lá embaixo, o que nos faz entender que o regime teme um golpe real e fatal. A pergunta que muitos fazem é simples, mas muito coerente. Isso vai terminar com um golpe, uma retaliação ou uma escalada? Ou vai acabar em um último minuto de negociação forçada pela pressão militar? Fala-se em diálogo, mas impõe condições muito duras ao regime iraniano. E do outro lado, fala-se como quem quer resultados decisivos, não apenas cosméticos. Quando os dois lados se posicionam assim, a margem de saída fica muito estreita. Da minha parte, por enquanto, fico com o que estamos vendo. Um tabuleiro carregado, um relógio correndo e um lugar, o estreito Dormus, onde um erro pode sair caríssimo para todo mundo. Vou acompanhar tudo isso que está acontecendo bem de perto. Me diga nos comentários o que você acha, o que pensa sobre todo esse cenário, em que isso pode acabar. Inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Até mais, pessoal!